Eu tô aqui há uns 40 minutos e por muito pouco eu não deixei de gravar esse vídeo. Mas sabe o que me manteve aqui firme, sem desistir de fazer o que eu tinha que fazer? Algo que a gente chama de propósito, algo que a gente chama de chamado. E exatamente por isso eu não desisti. Eu tentei uma, tentei duas, tentei três, eu tô há 40 minutos brigando com o enquadramento desse vídeo. Tudo porque essa mania da gente que é perfeccionista demais, quem for perfeccionista vai saber do que eu tô falando, de querer tudo perfeito, de achar que ainda não está pronto, de esperar mais um curso, de esperar o cenário perfeito, de esperar ter as condições adequadas. E nisso a gente vai deixando para depois. Só que às vezes a gente tem algo tão importante para jogar pro mundo, às vezes tem tantas pessoas precisando daquilo que a gente tem para entregar, que só o fato de estar ali entregando aquela mensagem já valeu. O cenário a gente ajeita depois, a gente vai fazendo da melhor forma que a gente pode aquilo que a gente tem que fazer. E é por isso que eu tô aqui. Depois de 40 minutos eu cheguei à conclusão de que não vai existir um cenário perfeito e que o que vai existir sim é uma entrega de coração, é um desejo ardente de multiplicar, de transbordar e de fazer valer algo que eu sei que é pra mim. Não sei explicar. Se existe esse negócio de dom, talvez o meu seja comunicar. Porque eu nunca estudei comunicação, eu nunca me preparei, eu simplesmente abro a câmera e sem roteiro eu vou falando, e é assim que eu tô fazendo aqui. Então, tudo isso que eu tô falando pra ti é pra te dizer que tudo isso que tá acontecendo não é por acaso. E que se tu tá aqui, talvez em ti pulse também algo, e aí tu aqui vai saber o que é esse algo. E que talvez tu esteja na mesma condição, esperando o momento adequado, esperando estar mais qualificado, mais qualificada, esperando o alinhamento dos planetas, a validação que vem de fora, que nunca vai vir, mesmo tu acertando, mesmo tu colocando o melhor cenário, não vai vir, se não tiver que vir, evidente. Então, todas as vezes que eu esperei, eu vi projetos meus que estavam engavetados vir para fora por outras pessoas. É como se Deus tivesse, Deus, o universo, entenda como você quiser. Tira o véu dos olhos e abre um pouco a mente, teu campo de visão. É como se você recebesse uma missão ao vir para esse mundo e essa missão é sua. Mas como você não se manifesta para que ela aconteça, então ela é destinada a outra pessoa. E aí você vê outra pessoa entregando tudo aquilo que você já tem guardado ali há muito tempo. E que talvez você tivesse muito mais capacitado, mais capacitada, com mais condições do que aquela pessoa. E aquela pessoa já colocou ali. E a partir desse momento, tudo que você fizer vai ser só uma reprodução daquilo que já existe, mesmo sendo uma ideia sua e autoral. Eu não sei o que pulsa aí dentro de ti, mas eu sei o que pulsa dentro de mim. É um desejo muito forte de estar aqui transmitindo essas mensagens e pegando na mão de quem quiser se permitir estar se lapidando para a vida, para si mesmo. Deixar de lado todas as desculpas que a gente costuma ter na ponta da língua muitas vezes e começar a ter mais soluções do que desculpas. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci na minha vida, que eu tive contato, não são aquelas pessoas boazinhas, adequadas, coerentes, e sim aquelas que se revoltaram e foram lá e fizeram o que tinham que fazer, independente do que o outro ia pensar, independente se ia ter aceitação ou não. Então, se tu tá nesse caminho, e que eu também luto para não voltar para ele, porque mais importante do que mudar uma atitude, uma mentalidade, uma forma de fazer as coisas, é sustentar essa mudança. Esse convite é para ti. Esse convite pode ser para tu estar conosco, para tu se inscrever nesse canal, para tu acompanhar os conteúdos que eu vou trazer para cá, todos os dias ou não, mas estarei sempre aqui. Eu não sei se tu sabe, mas eu tenho um espaço que é exclusivo, onde eu costumo reunir pessoas com trocas saudáveis, falando destes e outros assuntos que permeiam as relações humanas, trazendo, claro, uma bagagem adquirida através de conhecimento e certificação, porque isso é importante, mas muito mais do que usar linguagem rebuscada e conteúdos técnicos difíceis de entender, o meu convite para essa comunidade e agora para ti também é de se conectar de coração para coração através das nossas experiências, porque no fundo é tudo sobre gente. Independente da área de atuação de cada um, independente do papel social, independente do vínculo familiar, do contexto, não importa. Ao tocar outra vida, eu sou só outra vida. E é assim que eu gosto de me conectar com as pessoas. E esse convite se estende a ti. Aqui nesse canal a gente vai tratar sobre conteúdos densos, profundos, que às vezes vão doer, que às vezes vão bater lá naquela dor que estava escondidinha e que talvez tu estivesse tentando esconder, mascarar ou ignorar.
Mas, ao final de tudo, vai ter cura. Sempre vai ter cura, porque essa é a palavra que rege a minha vida. Cura. Eu sou um milagre e eu ainda vou te contar essa história. Mas hoje eu quero te falar um pouquinho do meu chamado para cura, que eu recebi no ano de 2025 após me perder de mim mesma, após acertar alguns caminhos, errar em outros, e num processo de transição de carreira, transição de vida, transição de tudo na minha vida. Eu me vi completamente perdida de mim, de quem eu sou, e questionando coisas que para mim eram primordiais naquele momento, mas que as mesmas coisas estavam me incomodando. Então eu entrei num conflito. E esse conflito me levou ao caminho que todo mundo faz quando entra em crise. Adivinha qual é? O caminho da espiritualidade. Quando a gente não enxerga o chão onde pisa, quando a gente não enxerga uma luz onde a gente está caminhando, uma saída, a gente só tem algo que é maior que todos nós para se agarrar. Eu costumo dizer que quando o avião está caindo não existe ateu. E assim é para todo mundo. Alguma coisa aquele ateu vai pedir para auxiliar, para salvar naquele momento. Então eu fui buscar isso. E eu entendi que era a falta de mim. Essa confusão, esse vazio. Estar perdida. No auge dos meus 40 anos, eu perdida. Depois de ter dado voltas e voltas, ter me destruído muitas vezes nessa vida e ter tido tantas oportunidades, eu recebi mensagens. E aí entra numa esfera que eu prefiro nem falar sobre isso, porque aqui não é, a gente não fala sobre religiões, porque a religião, ela acaba em algum momento separando as pessoas, e a minha proposta é unir pessoas, exatamente o caminho oposto. Então, através da minha fé, leva para tua fé isso, entenda como você achar melhor naquilo que você acredita. Eu fui intuída de diversas formas, em diversos momentos, até que no domingo de Ramos aconteceu uma resposta que para mim foi, eu nem sei descrever. Eu tenho tudo isso anotado. E ali eu tive clareza que tudo aquilo que eu buscava no externo estava sempre, o tempo todo dentro de mim. E foi tão bonito, sabe? E me veio essa palavra, cura. Até hoje eu peço se eu estou ou não no caminho correto. Mas o que eu entendo de tudo isso, e com base em tantas outras práticas, experiências e retornos que eu recebo das pessoas ao longo da minha vida toda, ao desenvolver o meu trabalho, ao me conectar em todo tipo de relação, é que eu não devo fechar a minha boca, ao contrário, eu preciso falar, eu preciso contar, eu preciso usar aquilo que eu tenho de mais poderoso, que é a comunicação, para levar essa mensagem a mais pessoas, e principalmente a mais mulheres, que assim como eu, já estiveram tantas e tantas vezes desconectadas de si e talvez estejam, e muito provavelmente precisem deste conteúdo, dessa palavra, dessa história, porque as histórias conectam as pessoas. E tudo que eu vou contar, tudo que eu vou trazer, tudo que eu vou expor neste canal e nos meus espaços, inclusive vou deixar as minhas redes aqui embaixo. Se tu ainda não me segue, vou deixar todas elas, inclusive Instagram, TikTok, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá, me acompanha. Principalmente no TikTok, lá eu faço lives, eu me conecto mais com as pessoas. Se tu tem ainda a impressão de que TikTok é só dancinha, tu tá bem enganado, viu? Tem muita coisa legal lá, muito conteúdo de valor. Então, eu entendi que eu deveria fazer esse movimento, e que talvez se eu não fizesse, seria mais um projeto que eu veria sendo desengavetado por outra pessoa. Eu tenho essa missão de usar a minha voz. Todas as pessoas com as quais eu me conectei sempre me trouxeram muito claro isso. Como tu te expressa, tu tem que levar tua mensagem pro mundo, tu não pode te calar, abre essa tua boca e fala. Uma vez eu fiz uma sessão de reiki com uma colega minha, e no final de tudo que ela me falou, uma frase ficou marcada. Tu tem que te colocar na câmera, tu tem que abrir tua boca e falar. E tudo que veio depois disso me evidenciou cada vez mais que realmente esse era o caminho. Então, eu criei um espaço lá dentro do Apoia-se, que o link também está aqui na descrição do vídeo. E se tu sentiu no teu coração de estar neste grupo, de estar mais próximo, de se conectar com outras mulheres, com outras pessoas que talvez vivam as mesmas dores ou não que tu, talvez cada uma no seu grau, cada uma no seu contexto, mas o que eu percebo no mundo e nas relações de modo geral hoje é que as pessoas estão adoecidas emocionalmente. E nós, mulheres, a gente tem tantos papéis, eu falei isso num outro vídeo, que para nós se torna tão exaustivo carregar todos esses pratos e equilibrar eles sem derrubar nenhum. E muitas vezes a gente consegue chegar ao final com todos os pratos intactos, mas nós estamos com os pés cheios de calos, de tanto se contorcer e andar no vale, nas pedras, na lama, para não deixar cair nada.
Nós somos ensinadas e educadas para ser boazinhas, adoráveis, coerentes, queridas, simpáticas, para deixar o bife melhor para a visita, para ser cordial, para não responder, para não questionar, e tudo isso formou uma mentalidade em nós que a gente precisa dar conta de tudo e ainda estar com a unha feita, veja bem. E assim a gente se colocou em diversas ciladas ao longo da nossa vida, porque a gente entendeu de forma inconsciente, aquilo ficou gravado em nós, lá na nossa infância. Então, atualizar as emoções é urgente para nós, mais ainda, porque todos nós crescemos, os documentos precisam ser atualizados. Aquela foto que a gente fez lá atrás, com 12, 15 anos, para a primeira carteira de identidade, ela já não serve hoje. Hoje ela precisa ser atualizada, esse documento já venceu. E se a gente faz isso com os nossos documentos oficiais, por que a gente não se atualiza enquanto pessoas, as nossas emoções? Então esse é o convite aqui. Entra lá no Apoie-se. Por um valor muito, muito irrisório por mês, tu vai ter acesso a conteúdos de extrema qualidade, ferramentas, lives fechadas, encontros comigo e uma gama de produtos e serviços que talvez, e eu não posso dizer com certeza porque cada pessoa tem a sua individualidade, mas o que está disponível lá é um espaço que vai muito além dessas questões de estudos de física quântica, não é essa a proposta. Tem muito mais do que isso. A gente se conecta de corpo, de alma, espírito. E a gente se conecta também com a nossa mentalidade. Então a gente vai falar sobre todos esses temas, propor rotinas, eu vou propor rituais, eu vou propor práticas para vocês, enfim. Tá muito rico esse espaço. Sou suspeita para falar, mas fica aqui o convite. E se tu sentiu esse chamado, o link tá aqui embaixo e eu te espero do outro lado dessa tela. No mais, te desejo cura integral. Corpo, mente, espírito. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.